Boa noite a todos e todas. Eu sou Felipe Penteado, já fui professor de vocês aqui de Foucault, de Weber. Hoje a gente vai conversar, eu montei uma aula, mas pensando na reta final, que é o concurso da Defensoria de São Paulo, baseada no livro A Verdade e as Formas Jurídicas de Michel Foucault. Enfim, eu já estou há alguns semestres aqui, alguns anos já aqui no curso popular, e sempre fico muito feliz com os convites que me fazem para voltar aqui. Espero que vocês gostem e a contribuição seja mútua aqui. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Hoje eu montei a aula um pouquinho diferente, montei por slides, eu acho que vai ficar melhor para vocês acompanharem. Tá? Eu vou acompanhando, a gente vai lendo, eu vou explicando. E qualquer dúvida vocês levantam a mão e vão me interrompendo, vamos aproveitar. Eu me esforcei para enxugar ao máximo o livro. Tenho certeza, se cair Foucault, alguma coisa de Foucault, e a gente acha sempre uma aposta a Foucault, né? Porque o professor Márcio, que é o examinador, já quarto concurso que ele é, acho que desde o quarto concurso, quarto, quinto, sexto, sétimo, desde que tem filosofia, não lembro agora, é ele, é o Márcio Alves da Fonseca. O livro dele aqui, eu vou até, não estou fazendo propaganda, não sou aluno dele nada, Michel Foucault Direito, estou colocando aqui para vocês verem, é interessantíssimo, quando vocês tiverem um tempo, leiam. E tem aqui uma parte que ele resume muito bem a verdade e as formas jurídicas. Tá? Eu até peço desculpas porque eu estava lendo isso agora à tarde, antes de vir para cá. Tem um trecho aqui, eu vou passar, se vocês tiverem, depois eu posso até disponibilizar, enfim, o material. Da 153 a 163, a minha edição é a segunda edição, 2012. É muito rápido de ler e ele trata desses temas, como o primeiro nascimento do inquérito, segundo nascimento do inquérito, que são pontos do edital. Tá? Novidades, né? Vocês viram que mudaram todas as obras. Kelsen e Foucault, alguns pontos são parecidos com os dos últimos editais, mas não são iguais. Tá? Kelsen tem mais coisa e Foucault também, a parte que é semelhante é a questão da sociedade disciplinar, panoptismo, o exame como forma de poder saber, essas coisas são parecidas, esses temas são parecidos com os que foram cobrados. Agora, a primeira parte, os 10 primeiros itens, são completamente diferentes. Completamente não, eles estão todos interligados, mas assim, é uma abordagem diferente que o professor, numa obra diferente também, que o professor Márcio vai exigir de vocês. Então, é difícil a gente falar uma aposta também, no qual o livro vai cair. Eu sempre aposto Foucault, porque o professor Márcio Alves da Fonseca é um especialista em Foucault, um dos maiores especialistas aqui no Brasil. Foucault. Ele é professor da PUC e do Mackenzie, não sei se ele dá aula em outro lugar também, enfim. Não tive aula com ele, eu estudei na PUC, mas eu não tive aula com ele. As pessoas que tiveram adoram ele. E a prova dele, né, o que importa pra gente é que a prova da defensoria é muito honesta. Honesta porque se você ler o texto, se vocês acompanharem o material aqui, eu estava brincando aqui com alguns alunos, né, é uma interpretação de texto. E o bom da nossa disciplina é o seguinte, a gente não tem, por exemplo, um Foucault segundo o STF, ou segundo o STJ. Graças a Deus, porque a interpretação é aquela literal, ali a gente lê e consegue absorver qual que é o primeiro, nascimento, segundo nascimento, que é conhecimento como invenção e tal. Os outros temas, né, a gente tem que saber o que a STF fala, a STJ fala, todo mundo fala. Então, a filosofia, eu acho bom no concurso da Defensoria por causa disso. Não requer um conhecimento além daquilo que está na obra. O que eu vou falar aqui é o que está na obra. Claro que eu vou, né, tentar ilustrar e dar alguns exemplos meus aqui para a gente facilitar a compreensão, tá bom? De apresentação, acho que é isso mesmo. Esse livro, A Verdade e as Formas Jurídicas, na verdade ele é composto por 5 conferências que o Foucault deu na PUC do Rio de Janeiro em 73. Essas conferências são anteriores à escrita do livro do Vigiar e Punir, que, se eu não me engano, é de 75. Tá? Essas conferências foram dadas aqui no Brasil, na PUC Rio. Vamos avançar aqui. Principal contribuição, isso o próprio Foucault coloca na obra, é a descrição dessas sociedades contemporâneas como disciplinares, modelo panóptico. Isso mais para frente eu vou avançar, né? Por enquanto eu só vou pôr isso que está no slide aqui para vocês. A primeira conferência. Está vendo que esses tópicos aqui, 4.1, 4.2, 4.3, são aqueles que estão, são referentes, né, ao edital da Defensoria Pública de São Paulo
e que, creio eu não, estão na Conferência 1. Então, quando a gente falar desses 3 pontos, 4.1, 4.2, 4.3, a referência deles é a Conferência 1. Tá? Foucault começa falando nessa Conferência 1, que é a de abertura, são 5, né? Ele tenta mostrar como as práticas sociais podem chegar a conceber novos domínios de saber. Ou seja, a partir de práticas sociais, e aí o direito é uma prática social, a prática judiciária é uma prática social que ele vai colocar, é possível conceber uma forma de saber. E a gente vai falar aqui do inquérito, do exame, enfim, como formas de saber oriundas de uma prática judicial. Aqui na introdução ele fala, primeiro eixo de pesquisa, o que seria legal, né, a gente estudar a partir dessas conferências. Um certo saber do homem no século XIX, que fez nascer um tipo absolutamente novo de sujeito de conhecimento. Segundo eixo de pesquisa, metodológico, análise do discurso, não sob o aspecto linguístico, mas como jogo estratégico e polêmico. Terceiro eixo, convergência dos outros 2, reelaboração da teoria do sujeito. Isso aqui a gente não tem que se preocupar tanto, porque eu acho que o professor Márcio não vai aprofundar tanto nessa questão da reelaboração da teoria do sujeito na obra de Foucault. É uma questão mais filosófica, claro, mas pelos tópicos que ele indicou ali no edital, eu acho que ele não vai, né? Ele geralmente não costuma cobrar aquilo que ele não exige mesmo no edital. Aqui tem a psicanálise, que é uma das formas de uma das novas disciplinas das ciências humanas a partir do século XIX, elaboradas a partir de uma nova teoria do sujeito. Agora vamos passando esse introdutório aqui. Para Foucault, o que deve ser feito por meio da análise histórica. Ele estuda historicamente a passagem do sujeito. Vamos ver se... Levantar, David, aqui, ó. Tá vendo? Alteração da concepção do sujeito. Isso é importante para ele explicar quando a gente entrar no tema do conhecimento como invenção. Tá? A constituição histórica do sujeito de conhecimento, através do discurso tomado como um conjunto estratégico, que fazem parte das práticas sociais. Tá? Práticas jurídicas ou práticas judiciárias. Quando eu disse de práticas sociais, quando a gente fala em prática jurídica, a principal e mais importante prática social é a prática jurídica, ou judiciária, que ele põe. E a partir dessa análise histórica, que Foucault vai fazer nessa obra, permite-se localizar o surgimento de novas formas de subjetividade, novas formas de poder, novas formas de se acessar uma verdade. E a gente vai ver que a verdade que a gente está falando aqui, né, a verdade e as formas jurídicas, são aquela verdade interna a uma prática judicial. Não é a verdade em si, a verdade absoluta. É a verdade que é atingida por meio de determinados procedimentos judiciários. É isso. As práticas judiciárias seriam formas, primeiro, das quais a sociedade definiu o tipo de legal. 4.2. Não tá, vocês vão ver que alguns não estão na ordem do edital. 4.1 é invenção, o conhecimento como invenção. Mas, na verdade, se vocês forem ler a obra, começa pelo 4.2, que é aqui, a prática penal e formas da verdade. As formas jurídicas e sua evolução no campo do direito penal como lugar de origem de um determinado número de formas de verdade. Uma forma derivada dessa prática penal, bem característica da verdade em nossas sociedades, é o inquérito. A gente vai chegar no momento em que o inquérito nasceu e seria uma forma, um procedimento judiciário que estabelece determinada forma de verdade. Eu vou adiantar algumas coisas aqui para vocês fiquem... A aula começou assim... Perdão, eu estou muito perto da câmera aqui também. Daqui a pouco eu derrubo a câmera. E isso eu vou adiantar agora, já que está todo mundo aqui mais descansado. Quando a gente fala do inquérito, Foucault diz que o nascimento do inquérito não se deu... O primeiro nascimento não se deu, a gente sempre é levado a isso, na Idade Média, a partir do modelo religioso. Esse seria o segundo nascimento do inquérito. O primeiro se dá na Grécia clássica. E eu vou expor para vocês... E eu vou expor para vocês que esse primeiro nascimento se deu na Grécia clássica, em oposição a um sistema de provas que
vigia na Grécia arcaica. Tá? Isso é importante dizer. Eu acho que existe a possibilidade de ser perguntado isso. Quando falar de segundo nascimento do inquérito, vocês têm que lembrar a partir do século XII. A gente vai falar isso para frente. Na Alta Idade Média, no final da Alta Idade Média, não é o primeiro nascimento de inquérito segundo Foucault. O inquérito não nasceu e a gente tende a imaginar que ele nasceu junto com as práticas da igreja. Sim, ele se desenvolveu a partir das práticas da igreja, da Inquisição. Mas não é o que Foucault chama de primeiro nascimento, esse é o segundo. E o inquérito é uma forma interna de uma prática judiciária de estabelecer uma verdade. A hora que eu fizer a comparação com o sistema de prova, acho que vai ficar mais claro o que isso quer dizer. Origem do inquérito como prática judiciária. Foi, no meio, eu já adiantei isso aí. No meio da Idade Média, o inquérito apareceu como forma de pesquisa da verdade da ordem jurídica. Saber exatamente quem fez o que, quando, em que condições. Isso é o que o inquérito busca. Saber quem fez determinada coisa, quando isso se deu. É trazer um olhar de uma testemunha, um olhar de alguém para o presente, que viu no passado e traz para o presente. Outra forma de análise, e essa, são as principais que estão no texto de Foucault, a primeira é o inquérito, a segunda é o exame, que advém de uma prática presente naquilo que ele chama de sociedade disciplinar, do modelo do panóptico, que nós vamos ver na quarta conferência. Tá? Essas prática do exame, que visa solucionar problemas judiciários penais, é o mesmo tipo de prática que dá origem à criminologia, à sociologia, à psicanálise, às ciências humanas que foram desenvolvidas, vamos dizer, que surgiram no século XIX. Conhecimento como invenção, esse é um outro tópico do edital. Foucault, para explicar o que se entende o conhecimento como invenção, ele vai fazer uma análise da obra de Nietzsche, de um outro filósofo. Tá? Ele faz uma análise histórica do nascimento de um certo tipo de saber, sem admitir a pré-existência de um sujeito de conhecimento. E essa frase é muito marcante a hora que a gente lê o texto. Seria a invenção do conhecimento pelo homem, a maior mentira da história universal. Nietzsche é um crítico de Deus, de um conhecimento que tem uma origem natural, e a gente vai ver isso aí. Então, o conhecimento seria algo que é inventado, não algo que tem uma origem natural. Nietzsche dialoga aqui com o neocantismo, e ele bate nessa ideia, ele tenta ultrapassar o neocantismo. A ideia de que o tempo e o espaço não são formas de conhecimento é inadmissível. O que isso quer dizer? O tempo e o espaço. A gente vê muito em física, o tempo, o espaço e tal. Não é algo que seria natural, mas seria algo que não é uma forma de conhecimento. É algo dado. Essa parte é só para fazer a introdução, para chegar onde eu creio que pode ser feita alguma pergunta desse tópico relacionado à obra de Foucault. O primeiro sentido que pode ser dado à ideia de que conhecimento é uma invenção. Segundo Nietzsche, num determinado ponto do tempo e num determinado lugar no universo, animais inteligentes inventaram o conhecimento. Quer dizer que o conhecimento não teve uma origem, mas sim foi inventado. No mesmo sentido, a religião, a poesia e o ideal foram inventados, fabricados. Aqui eu estou fazendo uma análise filosófica. Por exemplo, para Nietzsche, a existência de Deus não é necessária. A gente pode se apegar a uma... Quando a gente fala que Deus seria uma invenção também, como a religião. Porque, segundo Nietzsche, não existe em cada um sentimento metafísico, uma necessidade de algo superior a gente. Isso não existe. Isso é algo que é criado. E como isso não existe, a gente não pode falar que ele tem uma origem natural, mas que tem uma origem inventada. É uma necessidade da criação de um Deus, de uma religião. Assim como a necessidade de um conhecimento.
Ele não é algo que está posto, existe por si só na natureza, no universo, não. É algo que é criado a partir daí de determinadas necessidades, de dominação, de controle, enfim. É isso que a gente está discutindo. Segundo sentido que pode ser dado, a ideia de conhecimento é uma invenção. Então essa é a primeira. Conhecimento foi inventado num determinado ponto do tempo, num determinado lugar, por animais inteligentes. Segundo sentido, de que a invenção do conhecimento, por que se busca, qual é a necessidade no conhecimento? A necessidade se deve a relações de poder. O conhecimento não está inscrito na natureza humana, não faz parte dela, não deriva dela. Voltando ao exemplo que eu dei da religião de Deus, não há um sentimento universal, metafísico, da necessidade de que a gente tenha um ser superior. Isso é algo que é inventado, é imposto no ser humano, tá? Por meio das relações entre os homens e, de certa forma, de maneira violenta, ou seja, não espontânea. É como se dizer que há uma necessidade de acreditar em Deus. Não, não há necessidade, é uma imposição de se acreditar em Deus. Estou dando esse exemplo porque é um exemplo que ele dá no texto e acho que fica um pouco mais fácil de explicar. Como o conhecimento é algo inventado, o que quer dizer que ele não é natural? Ele não é igual a um instinto. O instinto a gente nasce com ele, um instinto de preservação, de sobrevivência. O conhecimento não é algo que nasce junto com a gente, não. Ele é diferente disso. Então ele é diferente dos instintos. Ele tem por ponto de partida os instintos. Os instintos são naturais aos seres humanos, aos indivíduos, mas não o conhecimento. Esse segundo sentido ele já é exclusivamente de acordo com o Foucault? Não, isso é tudo de acordo. É Nietzsche, É uma forma, ele está tentando desconstruir uma tradição filosófica com isso aí. Para dizer que você não precisa da existência de um ser superior ou de um Deus. Eu até coloquei depois para catalogar isso aí. É uma das... Exato. E não dizer que algo é essência do ser humano, o conhecimento vem da essência do ser humano. Não, o conhecimento vem de relações externas, de poder, de controle de uma pessoa sobre a outra, por exemplo. O que é natural para Nietzsche são os instintos. E aqui Foucault retrata o que Nietzsche está dizendo. E ao que se parece é a posição que Foucault adota, certo? Tem que ser pelo que ele vai afirmar em seguida. Em suma, entre a natureza humana e o mundo externo existe algo que é distinto de ambos e se chama conhecimento. Entre eu e você, Estela, há vamos dizer que eu seja a natureza humana e você o mundo externo, há algo entre a gente que é o conhecimento. Ele não está dentro da natureza humana, ele também não está posto no mundo externo. É uma forma da gente enxergar o mundo externo. Tá? Não há uma relação de continuidade natural, mas uma relação de luta, de dominação, de subserviência, de poder. Quem vai estabelecer o conhecimento é quem tem o poder. Quem é o detentor do saber é aquele que tem o poder. Quem vai dizer o que é verdade é aquele que detém o poder. É mais ou menos isso o que ele está falando agora. Como eu antecipei, esse tipo de posição, né, demonstra uma ruptura com uma tradição filosófica. A primeira é a ruptura da teoria do conhecimento com a teologia. Não há necessidade de se acreditar num Deus para você chegar num conhecimento das coisas. Se não existe mais essa relação, se a relação entre o conhecimento e as coisas, objeto do conhecimento é de poder, a existência de Deus não é mais indispensável. O segundo, nós estamos falando da oposição dele, da ruptura dele com a tradição filosófica. O segundo tópico que ele contraria essa tradição filosófica é o desaparecimento da unidade e soberania do sujeito. Daí ele cita a obra Gaia Ciência e a Invenção do Conhecimento. Gaia Ciência é uma obra de Nietzsche. Tá? Essa primeira parte é basicamente, né, uma exposição, né, à história das ideias segundo a teoria de Nietzsche.
e Nietzsche aqui contraria, vamos dizer assim, Kant e Spinoza, tá? Nietzsche cita e critica uma passagem de Spinoza. Spinoza é um filósofo que diz que se quisermos efetivamente compreender as coisas em sua essência, em sua verdade, é necessário que nós abstenhamos de rir delas, de deplorá-las ou de detestá-las. Somente quando elas se apaziguam podemos compreender. Ele coloca exatamente isso: rir, detestar, deplorar. Esses três impulsos estão na raiz do conhecimento e o produzem. Têm em comum o distanciamento do objeto. Quando ele critica essa passagem de Spinoza, o que ele quer dizer? A partir do momento que a gente para de rir, para de deplorar e para de detestar as coisas, segundo Spinoza, é o momento que a gente consegue compreender. Quando a gente está tranquilão, é quando a gente consegue compreender. Passando essas três paixões, a gente consegue compreender. Nietzsche disse pelo contrário, a gente precisa dessas paixões, a gente precisa rir, detestar e deplorar, e por meio dessa disputa dessas paixões é que a gente vai chegar ao conhecimento. Não é por meio, e eu vou colocar aqui diferentemente de Spinoza, Nietzsche afasta a concepção de conhecimento à adequação, à beatude, à unidade. A gente precisa dessa luta interna, desses impulsos que rir, detestar e deplorar, para chegar ao conhecimento. Se a gente esperar eles passarem e a gente estiver tranquilão, para daí chegar no conhecimento, algo está errado. Ao contrário, Nietzsche coloca no cerne do conhecimento algo como ódio, a luta e a relação de poder. Se quisermos aprender o conhecimento de sua raiz, devemos nos aproximar dos políticos e não dos filósofos. Dimensão do político na história do conhecimento. Ele quer dizer aqui que o conhecimento que devemos buscar não é aquele que o filósofo vem com tranquilidade e passa para a gente, mas o conhecimento que a gente tem que levar em consideração é aquele que é discutido na política, onde as paixões estão envolvidas. O conhecimento não é algo neutro, no sentido da ciência. A ciência é neutra. Ela não tem um posicionamento, ela não defende uma ideologia. Isso é mentira, é isso que ele está tentando falar. O conhecimento é algo que tem influência sim da política. Regime de verdade e poder político. A vontade do poder de Nietzsche. Também é outra obra que Foucault cita nessa primeira conferência. A gente falou da Gaia Ciência, agora estamos falando da vontade de poder. Ele cita outras obras também. Não há uma natureza, essência do conhecimento em si. Ali é oposto de Kant. Tá? É que está oposto de Kant. Não... O conhecimento é resultado histórico pontual de determinadas condições externas. Não é algo universal. É efeito e não causa. O conhecimento é efeito de determinadas condições históricas e não causa dessas condições históricas. Ele é posterior a essa relação entre os indivíduos, ele não é anterior a essa relação entre os indivíduos. Caráter perspectivo do conhecimento. O conhecimento é uma certa relação estratégica dentro da qual se localiza o homem. Como eu disse, ele jamais é algo neutro. Estou falando do conhecimento, ele não está entrando no âmbito da ciência. O conhecimento é mais amplo que a ciência. Aqui a gente está falando, quando a gente fala de prática judiciária, a gente pode até falar de ciência do direito, mas a gente está falando do conhecimento dentro do modelo interno judiciário. O conhecimento também dentro do modelo da ciência, todos esses tipos de conhecimento, desses âmbitos, todos eles são necessariamente parciais, oblíquos, eles não são neutros. Jamais absoluto ou derivado da natureza humana. Ele é imposto, não é natural. O conhecimento ignora as diferenças, esquematizando-as, e sem nenhum fundamento em verdade. Não necessariamente, quando a gente fala em conhecimento, aqui a gente está falando em verdade. Daí seu caráter contraditório. É ao mesmo tempo algo que há de mais generalizante e de mais singular. Por incrível que pareça, o conhecimento não é algo que reflita a verdade. E a gente vai entender isso vai ficar mais claro quando eu der o exemplo da Ilíada de Homero. Eu não vou adiantar ainda.
O conhecimento e o problema da formação de um certo número de domínios de saber a partir de relações de força e relações políticas da sociedade. O conhecimento é efeito, né, dessas relações de força e das relações políticas da sociedade. Não só efeito, ele está ligado com a política. Conhecimento, verdade, digamos assim, e política são algo que está entrelaçado, não são domínios distintos. Ideologia talvez não... Bom, enfim. A relação do conhecimento com a verdade, com o conhecimento é influenciada pelas condições de existência, relações sociais e por formas políticas exteriores ao sujeito de conhecimento. Então, o fato quando a gente faz uma análise histórica da Idade Média, por exemplo, a partir do século XII, as relações econômicas que vão se formando, elas influenciam nas formas de se obter o saber, nas formas de conhecimento. Assim como na Grécia, as relações econômicas externas influenciavam no tipo de conhecimento que era tido como verdadeiro naquela época. As condições políticas e econômicas não são obstáculos, mas aquilo por meio do qual se forma o sujeito de conhecimento, as relações de verdade. As condições, a política, ela não obscurece o conhecimento ou a verdade. Ela está ligada com a obtenção da verdade. Assim como as condições econômicas. É isso. Vamos para a conferência 2. Conferência 2. Alguém tem alguma dúvida? Vamos interrompendo. Se ficar muito obscuro aí, muito oblíquo o conhecimento que eu estou passando para vocês. Tá certo, mas aqui é oblíquo no sentido de que não vai ajudar vocês na prova. Então, não é no sentido que Nietzsche está falando, nem Foucault defendendo. O inquérito nas práticas judiciárias da Grécia Antiga, a tragédia de Édipo e o surgimento do inquérito na Antiguidade. Alguém aqui já estudou? Bom, eu sou formado em filosofia também. Desse que normal, né? Não é algo que se aplica para mim, mas acho que falar que alguém é normal, né? É um pouco difícil. Alguém aqui já ouviu falar de Deleuze e Guattari, o anti-Édipo? Não? Então é mais uma questão daí da gente trocar visões, mas enfim. Deleuze é um filósofo, Guattari era um psicanalista, tá? E o complexo de Édipo é algo que é usado na psicanálise. E eles dizem que, na verdade, o Édipo era um instrumento de poder, não uma forma de você... um instrumento para você ajudar a pessoa a se encaixar na sociedade. Pelo contrário, era uma forma de fazer com que a pessoa se curve àqueles anseios, né, da sociedade burguesa. Isso não é tão relevante aqui para os nossos fins de concurso da Defensoria aqui de São Paulo. Tragédia de Édipo, instauração de um certo tipo de relação entre poder e saber. Na Grécia Antiga, como eu disse para vocês, como era feita essa pesquisa judiciária da verdade? Alguém aqui já ouviu falar da Ilíada de Homero? Já ouviu falar? A Ilíada é um poema e ela conta a história da Guerra de Troia, 51 dias antes dela terminar. Tá? Não importa, né, exatamente o que é a Ilíada. O que importa é o tipo de testemunho e pesquisa da verdade que se dava na Ilíada. Um primeiro testemunho da pesquisa da verdade no procedimento judiciário grego seria a Ilíada. A prova da verdade judiciária não se dá por uma testemunha ou inquérito, eu vou explicar isso, mas sim por uma espécie de jogo de prova, de desafio lançado por um adversário a outro. Vocês lembram que eu falei que conhecimento não tem nada a ver com verdade, tá? E o que a gente vai falar aqui, o procedimento judiciário grego, para se chegar numa verdade judiciária,
não é necessariamente aquela verdade que aconteceu no mundo dos fatos. O que é esse jogo de prova? O que é esse primeiro testemunho de pesquisa da verdade no procedimento judiciário grego, na Grécia Antiga? O exemplo da Ilíada é o seguinte, e se aplica, eu vou dar ele aqui para vocês. Uma corrida, a gente estava fazendo uma corrida de biga, duas pessoas, estavam uma disputa de corrida de biga, aquele que tinha uma roda e tal, a roça. Uma delas teria trapaceado e a outra, e por isso ganhado essa corrida. O que era feito, a que perdeu, queria contestar, entrar com uma ação, não existia isso, né? Contra a outra. Como era feito isso? Por meio de um juramento. Como que era esse juramento? Eu desafio você, David, por exemplo. Eu, Felipe, estou desafiando você perante os deuses e você está aceitando esse juramento. Quem chegar correndo primeiro na Praça da Sé, quem tem a verdade. Vocês entendem o que eu estou falando? Não necessariamente eu que ganho esse desafio sou o dono, né? Eu sou o dono da verdade, porque eu ganhei desafio, mas não é necessariamente aquilo que aconteceu. O inquérito, isso vai se opor àquilo que é inquérito. O inquérito é o quê? Quando a gente faz uma investigação no inquérito. É uma testemunha ocular. Vamos dizer que nessa corrida de biga, né, eu trapaceei, ganhei. Você me desafiou, David, tá? Você me desafiou. Qual que é o desafio? A gente ir correndo até a Praça da Sé. Eu ganhei, mas eu trapaceei na corrida de biga. A verdade era o quê? O vencedor dessa disputa que acontecia por meio de um, né? Tinha um juramento dos deuses. Se fosse um outro tipo de pesquisa da verdade no procedimento judiciário grego, que a gente vai ver que começa na Grécia clássica, é o quê? É chamar uma testemunha que viu, falar, foi o Felipe que trapaceou, não foi o David. Não tem nada a ver com a gente fazer uma disputa, um juramento pelos deuses, vamos ver quem chega primeiro na Praça da Sé. Não tem nada a ver isso. Isto é, confia-se o encargo de decidir não a quem disse a verdade, mas se dará razão a quem vencer o desafio. Ficou claro isso aí? Mais ou menos? Exato. Eu dei o exemplo... Exatamente. É uma disputa... O dono da verdade é aquele que detém mais poder. É isso que... né? A verdade dentro de um procedimento judiciário é daquele que vence o duelo. Pensa no Velho Oeste. Tu desafia um duelo. Vamos virar de costa, vamos ver quem... Entendeu? É isso. Claro, nesse caso tem a morte de alguém, né? E era onde chegava para acabar, às vezes, o procedimento. Era onde chegava. Com a morte de alguém. Vence quem ficou vivo, por exemplo. Não... Aqui, a verdade não é realmente aquilo que aconteceu. A verdade é daquele que venceu. Isso na Ilíada, Grécia Antiga. Na passagem para a Grécia Clássica, Foucault vai falar da tragédia de Édipo, que é escrita por Sófocles, que seria o primeiro testemunho das práticas judiciárias gregas. O mecanismo de estabelecimento da verdade obedece à chamada lei das metades. Ou seja, é por metades que se ajustam, se encaixam, que a descoberta da verdade procede em Édipo Rei. Édipo Rei é o nome da tragédia de Sófocles. Alguém sabe mais ou menos aqui qual que é o roteiro? Não, a história do Édipo Rei? Conheci um pouco a parte da Antígona. Pra frente, fala sobre os dois irmãos que se matam. É Antígona, você está falando. Que daí já é posterior, é quando o Édipo já está cego, eu acho. Acho que o Édipo já morre, já estava morto. Tá. É do Sófocles também tem o Édipo. Tem Antígona e esqueci o nome do outro também que tem... Não, mas tem uma outra tragédia também que tem Édipo, é que essa, o nome é Édipo Rei. Mas o Édipo faz parte dessas três, né? Mais ou menos é o seguinte, Édipo, quando criança, foi deixado numa estrada, beleza? Só ver aqui, ó. Boa. Foi deixado numa estrada para morrer. Um escravo, se eu não me engano, encontrou e levou
essa criança para Tebas. Para Tebas ou para Coríntio? Agora eu tô... Para Coríntio. Isso, para Coríntio. Exato. Daí ele é criado pelo rei Políbio. Daí acontece algumas coisas que eu não lembro lá. Ele foge de Coríntio. Coríntio, né? O nome da... No que ele foge, né? Porque ele acha que os problemas são culpa dele também. Na verdade, ele consulta um oráculo e o oráculo diz... Ele tem que voltar para Tebas. Exato. E daí ele foge de Coríntio. Nessa estrada, ele encontra algumas pessoas e mata todas elas, exceto uma. Dentro dessas pessoas, um delas é o rei de Tebas, que ele não sabe que é o pai dele. Essa que é o lance. Porque ele foi abandonado na estrada, foi criado pelo rei Políbio, foge depois que ele ouve a profecia do oráculo, que falam que ele vai matar o próprio pai, e casar com a própria mãe. Ele fala, eu vou embora de Coríntio, vou matar meu pai. E na verdade, no que ele... Eu estou antecipando, né? Aqui o que está acontecendo. Mas Eu vou spoiler, né? Mas isso aí faz o quê? Sófocles, eu não sei quantos anos tem agora, 4.000, sei lá. 3.000. É um spoiler, mas enfim. É importante isso para a gente entender qual que é esse mecanismo de descoberta da verdade. Ele foge por isso. E daí, encontra essas pessoas na estrada, mata todas, só uma fica viva. E quem ele mata é o rei de Tebas, que eu não lembro o nome, que é o pai dele. Daí ele chega, Tebas está passando por um período de peste. Daí ele chega e tem a esfinge. Daí ele descobre o enigma da esfinge. É verdade. E daí ele livra Tebas da peste. E como ele livra Tebas da peste, e o rei anterior morreu, ele é consagrado rei. E vai casar com quem? Com a rainha, que é a mãe dele. Jocasta? Você está bem, você está melhor que eu não lembro dos nomes. Mas é isso aí. É descrito isso, né? No livro de Foucault, mas é muito interessante. Mitologia é muito legal. Enfim. Só que ele não sabe, eu estou contando para vocês, mas ele não sabia que ele tinha matado o pai, que ele tinha casado com a mãe. E Tebas cai na peste de novo. E daí o que ele faz? Vai até o oráculo, e o oráculo fala, você tem que se livrar do assassino do rei. Quem que matou o rei, né? Até então ele acha que não é ele. Vou expulsar o assassino do rei. Os deuses falam, quem é o assassino do rei? Vamos descobrir que é o assassino do rei. Até então ele não sabe. Ele é o detentor do poder. O que acontece? A peça vai se desenrolando, né? Dos reis, a metade que diz, você, vamos dizer assim, tem que que os deuses falam, você tem que se livrar, você para livrar Tebas da peste tem que expulsar o assassino do rei. Claro, do ex-rei, né? Claro, eu sou Édipo, fodão, vou fazer isso. Daí vai se desdobrando na peça e vai dando indícios de que é ele quem é o assassino do rei. Ele matou o próprio pai, que era o rei, e casou com a própria mãe. E como essa segunda parte se encaixa? A partir do testemunho do escravo do Citerão, que é aquele o único sobrevivente daquela luta que Édipo matou o seu pai, que era então o rei de Tebas. Essa segunda forma de estabelecimento da verdade, que se dá pela lei das metades, em oposição ao sistema de prova da Grécia arcaica da Ilíada, é exposta, segundo Foucault, na tragédia de Édipo, e isso se trata do inquérito, o primeiro procedimento de inquérito, o primeiro nascimento de inquérito, é trazer o olhar de alguém que presenciou, que viu aquilo, que viu o que aconteceu, para o presente. E nesse... Desculpa. Pode falar, não. São dois testemunhos. São dois? Sim. A mulher que o levou até sim. matou, deixou ele na estrada que era para matar. Sim, deixou ele na estrada. Depois ele buscar. Mas esse último é mais importante porque ele claro, nesse jogo aí da verdade, que seria o inquérito na tragédia de Édipo, Édipo é o rei, só que Édipo, na verdade, é um rei tirano. E ele
sob pena de tortura, manda chamar o escravo do citeirão para testemunhar e falar: eu vi você matando todo mundo, só eu sobrevivi. Claro, a tragédia de Sófocles é uma série, né, essas leis das metades é uma série de encaixes que vão fazendo, mas eu resumi aqui mais ou menos para vocês poderem entender, tentar ser um pouco mais didático. Mas é uma metade que advém dos deuses, do oráculo, com uma metade que o testemunho-chave, que é quem? Um escravo. O escravo tem o mesmo poder, a palavra dele tem a mesma importância que dos policiais, brincadeira, que dos reis, entendeu? Eles querem combater, na verdade, a tirania. E a gente vai avançar, vou chegar, senão eu vou pular algumas etapas que eu acho importantes aqui, mostrar para vocês. Tá? Ficou claro, pelo menos, essa diferença entre a Grécia Antiga, que era a Ilíada, e a Grécia Clássica, que daí é Sófocles? Né? A tragédia de Édipo é que se tem esse primeiro procedimento de inquérito, esse primeiro nascimento. É diferente, as características são diferentes do segundo nascimento, a gente vai ver. Alguma dúvida? Como é que é seu nome mesmo? Douglas. Agora, falei certo, tragédia de Édipo, mais ou menos. Tragédia de Édipo não, o Édipo Rei, tá mais ou menos isso, né? Deu para entender, não deu? A ideia é essa, só para... Quem falou de Antígona, acho que foi. É que daí na Antígona é outra discussão do direito natural, dele poder ser enterrado não sei aonde, não tem um lance assim? Não vê o caso aqui. A primeira metade desse mecanismo de obtenção da verdade, que é a lei das metades. Quando falar em lei das metades, vocês vão relacionar a Édipo Rei, né? A tragédia de Édipo e o primeiro testemunho das práticas judiciárias gregas. O primeiro, né, o primeiro nascimento de inquérito. Lei das metades está ligado com isso. A primeira metade é dada na forma de futuro, prescrição. Falei dos deuses. Falta o testemunho, o olhar humano escravo, não utilizado por Homero. Essa é uma das diferenças. Homero, que é na Ilíada, quando você faz um juramento é perante Deus. Não tem nenhum escravo lá que vai testemunhar. No máximo, o soberano, né, o rei, eles vão assegurar a lisura do procedimento. Ou seja, quando eu postei corrida com o David, é só ver, ó, Felipe não queimou largada. Só isso. Essa é a segunda metade, que é o testemunho. A primeira metade é a prescrição, oráculo. A segunda metade é o testemunho. Essa técnica jurídica, também política e religiosa, de unir as metades para se obter a verdade, aquilo que os gregos chamam de símbolo. Isso aí, se alguém... Alguma pergunta nesse sentido, símbolo é para relacionar com essa técnica jurídica da tragédia de Édipo, de Sófocles, e relacionada à lei das metades. E não vou desenvolver o raciocínio do símbolo, porque eu acho que aqui a ideia é, a hora que vocês virem a prova no final de semana, se vê símbolo, lei das metades, já sabe que é o primeiro nascimento, Édipo, é relacionar. Prova teste geralmente é isso. Depois, se for uma prova escrita, né, daí você tem que desenvolver um raciocínio mais... Vai mostrar como você chegou à conclusão. Né? Mecanismo de progressão da verdade. O olhar dos deuses, o olhar dos reis e o olhar dos humanos. É classificado em níveis distintos e hierárquicos, que permite a Édipo convocar a última testemunha, que é o escravo do citeirão, sob pena de tortura, para arrancar-lhe a verdade. Édipo era o rei. Ele não admitia que era ele o culpado pela peste em Tebas. Ele que adivinhou o enigma da esfinge, ele, Édipo, que salvou Tebas da peste, ele seria o culpado por essa nova praga. Então ele manda chamar o escravo, e isso é diferente quando a gente vai falar do segundo procedimento, o segundo nascimento do inquérito. Não tem essa pena de tortura para o testemunho desses terceiros. Tá? Édipo Rei é, segundo Foucault, uma tragédia do poder, que relata a disputa do poder político. Édipo está apegado ao poder dele. Quem é detentor do poder seria o detentor também do saber, da verdade. Mas com a ganância pelo poder de Édipo, ele mesmo não enxerga a verdade. Foucault
relaciona Édipo à tirania, um tirano, tá? Isso vocês têm que saber. Tem um traço característico positivo, que é também daquele que os gregos chamam de tirano, que é a alternância e irregularidade do destino, né? Édipo é aquele que conheceu a miséria, depois conheceu a glória, chegou ao auge do poder, mas a todo momento dá-se a entender nessa tragédia que as pessoas querem tirar ele do poder, porque você tem esse suspense, será que foi ele, será que não foi? Na verdade o que estão querendo é tirar ele do poder. Quais são as características negativas de um tirano, de Édipo, que é um tirano? Acreditar que a cidade-estado é sua e que substitui a lei da cidade pela sua própria vontade. Quando ele determina a vinda do escravo do citerão, ele substitui a lei pela sua própria vontade. Eu quero saber a verdade. Édipo igual a tirano. Além de detentor do poder, o tirano é caracterizado por um certo tipo de saber, superior ao dos outros. Édipo, enigma de esfinge, que eu contei para vocês. Saber autocrático, do tirano que por si só pode e é capaz de governar a cidade. Édipo ele está tão ligado ao poder que chega, né, ao ponto de não conseguir enxergar a verdade. E como ele é tão ligado ao poder, ele é aquela pessoa que mais detém o saber também. E por isso ele é capaz de governar Tebas. Édipo representa um certo tipo de saber e poder. Ele exerce um poder tirânico e solitário, que com sua sede de poder encontra o testemunho daqueles que viram. Tanto que depois, quando Édipo ele promete que vai expulsar quem matou o rei, que é o causador da peste. E daí ele vai ter que sair da cidade. Ele fura os próprios olhos e fica cego. Saber tirânico é exercido por aqueles que, por saber demais, buscam a verdade com os próprios olhos e não escutam os deuses ou os homens. O tirano, assim como Édipo, é o homem do excesso. Excesso de poder, excesso de saber. O que se busca mostrar é que saber e poder são correlativos, são coisas que andam juntos. Não se pode haver saber sem poder. É esta forma de poder saber que Sófocles busca desconstruir, mostrando que o homem do saber é o homem da ignorância. Em resumo, o que Sófocles está, quando escreve a tragédia de Édipo, ele está criticando a tirania. E ele quer dizer que não necessariamente quem é detentor do poder é o detentor da verdade ou do saber. Ele quer separar os políticos dos filósofos. Mais ou menos isso. Dizer que, olha, quem tem o conhecimento, que é o filósofo, é neutro, não tem a ver com o poder. O político, né, que é detentor do poder e não do saber, que é o filósofo, que é do saber, já não pode ser a mesma pessoa que detém o poder e o saber. Isso volta para quando a gente falou aqui do conhecimento como invenção. O conhecimento não é neutro, é algo fabricado. O que ele está tentando dizer aqui é que quem detém o poder não pode deter o saber. Qual é o oposto do homem da ignorância? Onde eu pus isso? No final, você fala sobre a mostrando que tem o homem do saber e o homem da ignorância. Esta forma de poder saber que Sófocles busca desconstruir, mostrando que o homem do saber... Se ele sabe, se ele tem todo esse conhecimento que ele busca tão fortemente, qual seria o oposto de uma pessoa que não seria ignorante? Eu coloquei errado aqui, eu acho que homem do poder é o homem da ignorância. Me desculpe. Porque ele detém o poder e acha que por isso ele detém o saber também. Mas na verdade ele é ignorante. Está errado. Okay. É que poder e saber são correlativos, não são a mesma coisa, tá? São correlativos. É esta forma de poder e saber que Sófocles busca desconstruir, mostrando que o homem do saber é o homem da ignorância, o homem do poder, que no caso é Édipo, que tinha tanto poder que achava que tanto poder, e da mesma forma, por ter tanto poder, ele era detentor de tanto saber quanto de poder. Na verdade, ele é ignorante. Ignorante no sentido de que ele mesmo, com todo o seu poder, ele não conseguiu enxergar a verdade que era óbvia, que era ele que tinha matado o pai casado com a mãe, e ele o causador dos males e Tebas. Tá beleza? Acho que
poder, não do saber. Parte do grande mito ocidental, que é essa antinomia entre saber e poder, que eu acabei de falar para vocês, onde se encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode existir poder político. A verdade nunca pertence ao poder político. É isso aqui que Nietzsche contraria e Foucault também está falando. Não é possível dizer que quem detém, que a verdade não pertence ao poder político. Pelo contrário, eles estão intimamente ligados. É esse mito que Nietzsche é contra este mito que Nietzsche constrói sua filosofia. O poder político é tramado, interligado com o saber. Acho que agora acabou essa. 3. Foram na PUC-Rio. Essas, mais pra frente a gente vai falar do panoptismo, mas elas são anteriores, eles são desenvolvimento, claro, da obra de Foucault, mas elas são anteriores a Vigiar e Punir. Interessante por isso, que Vigiar e Punir ele desenvolve bem esse procedimento, ele fala do inquérito, relaciona com o absolutismo e daí ele fala bastante do exame da sociedade disciplinar. Que são os dois modelos que ele quer confrontar, tá? No fundo. Agora que a gente falou desse primeiro nascimento do inquérito, que se deu na Grécia clássica, tragédia de Édipo, Édipo Rei, tá? A gente vai abordar na conferência 3 o desenvolvimento, né? O inquérito ele não começa na Grécia e daí ele vai se desenvolvendo até chegar na Idade Média, nos moldes em que existia a Inquisição da Igreja Católica. Não. Dependendo do tipo de império que dominava ali o mundo ocidental, há uma mudança, né, dessa busca da verdade nas práticas judiciárias. Grande conquista da democracia grega, que seria, né, a derrubada de Édipo do poder. O povo se apoderou do direito de dizer a verdade. Olha, o escravo do Citerão foi quem deu o depoimento determinante, foi quem testemunhou a verdade. De opor a verdade àqueles que governam, direito de testemunhar. Essa é a grande conquista, o direito de testemunhar. O sistema de inquérito e descoberta judiciária da verdade. Decorrência dessa conquista grega. 1. Elaboração de formas racionais de prova, demonstração e da demonstração para chegar à verdade. Exemplo, filosofia e sistemas científicos, né? Como eu disse, aquele que detém o conhecimento seria quem? O filósofo. O detentor do poder é o político. O conhecimento é o filósofo. Então, essa elaboração de sistemas racionais, né, para se chegar à verdade, será o desenvolvimento da filosofia e de sistemas científicos, e não da política. Desenvolvimento de uma arte de persuadir, né, da discussão. Problema da retórica grega. E 3. Desenvolvimento de um novo tipo de conhecimento. A descoberta da verdade judiciária, o conhecimento por testemunho, por inquérito. Conhecimento por testemunho é sinônimo de inquérito na Grécia clássica, nesse primeiro nascimento do inquérito. Legal? Isso já falei para vocês. O antigo direito germânico, sistema de prova. O velho direito germânico tinha algumas semelhanças com o direito grego-arcaico. Quando eu falo direito grego-arcaico, eu estou falando da Ilíada, do duelo, da corrida minha com o David na Praça da Sé, quem chegar primeiro que é o dono da verdade. É esse sistema que vai vigir no antigo direito germânico, é o sistema de prova, que é chamado. Isso aqui é um tópico do edital. Era um direito no qual o sistema de inquérito não existia. Direito germânico, inquérito não existia. Os litígios eram regulamentados pelo jogo da prova. Características. Foi antes da invasão romana, porque após a invasão romana, né, houve uma influência maior do inquérito. Primeira característica do antigo direito germânico: não há ação pública. O que há é um duelo. O que caracteriza a ação penal era uma espécie de duelo entre os indivíduos. Não havia nenhum representante da autoridade, não tinha um juiz que mediava, não tinha um rei, não tinha ninguém. Eu desafio você, David. É nós dois. Não tem uma ação pública.
pública nesse sentido, que tem um intermediador, não. É eu contra você, é privado. A liquidação era uma espécie de continuação da luta entre os indivíduos. Eu ganhei a corrida. Como que eu vou cobrar, né, você do troféu que está com você, por exemplo? Era por meio da continuação da disputa, até eu te matar e conseguir pegar de você o troféu. Então, a segunda característica seria o direito a uma maneira regulamentar de fazer guerra. A terceira possibilidade é o seguinte: você falar para mim assim, Felipe, chega. Você ganhou o duelo, embora não seja, né, o que realmente aconteceu, mas você ganhou o duelo. Você está tentando pegar o troféu de mim, porque, né, você ganhou o duelo, você é o vencedor, eu não aguento mais. Eu vou te pagar um resgate, é o nome. É uma soma em dinheiro para a gente interromper a nossa disputa. Você me paga, eu pego o dinheiro, você fica com o troféu e estamos acertados. Porque era uma guerra contínua, uma disputa contínua, que ia até a morte das pessoas, da família das pessoas e tal. Então, tinha uma forma de parar, tinha como, você pagar o resgate. Fala, Marcos. Uma vez roubaram a moto de um amigo meu, e aí nós fomos... Foi atrás. Fomos atrás, aí conseguimos encontrar, aí eles perceberam que os meninos que tinham roubado a moto falaram... O resgate. O resgate? É tipo isso. E aí você falou, eu acabei lembrando. Tipo isso, claro, né? Vocês não estavam matando a família deles para pegar a moto de volta, mas seria mais ou menos isso. Tá? É um resgate. O nome é resgate. Não a intervenção de uma terceira pessoa neutra para dizer quem detém a verdade. Sistema de provas no direito feudal. Primeiro falamos do direito germânico, sistema de provas. Agora vamos para o direito feudal, né? Vimos a Grécia antiga e a clássica, o direito germânico. Agora o direito feudal. É uma análise histórica dos procedimentos judiciários que buscam obter a verdade. Direito feudal é semelhante ao direito germânico. Não tem o procedimento de inquérito, como na sociedade grega ou no Império Romano. Sociedade grega clássica e Império Romano, você tinha o procedimento de inquérito. Direito feudal, não. A hora que eu terminar essa conferência, a gente faz uma pausinha, o que vocês acham? E daí depois a gente volta, eu acho que... Pode falar, alguém... Não, só concordei. Sim, né? Por favor, né? Mas você sabe, professor. Não, vamos fazer isso assim. Vai dar tempo de falar de tudo. O litígio entre dois indivíduos era regulamentado pelo sistema da prova, que foi o que a gente falou agora, pelo duelo. Cuja peculiaridade... É que eu vou repetindo, né? Porque o texto é repetitivo e vou tentando fixar isso na cabeça de vocês. Não é provar a verdade, mas a força, a importância de quem fazia aquela alegação. Quais eram os tipos de prova? A gente está falando aqui no direito feudal, que é sistema de prova, que não é o inquérito. Provas sociais. É interessante como era feita a prova no direito feudal. Da importância social do indivíduo. A testemunha deveria ser parente do acusado. Se eu arrumasse 10... Você, Marcos, está me acusando de assassinato. Eu falo, mano. E eu matei o seu irmão, por exemplo. Matei o seu irmão. Você está me acusando. Você viu, eu matei mesmo o seu irmão. Mas eu sou um nobre. Daí, você me desafia aqui pelo sistema de prova. Fala, ó, faz a acusação, litígio. Felipe matou meu irmão. Daí eu, Felipe, se eu trouxesse 10 pessoas para falar que eu sou um cara legal, que não matei ninguém, mesmo que não estivesse lá, eu ganhava. É isso. Esse tipo de prova social. Tinha que ser parente. Isso era para demonstrar força, a força das famílias, né? A força... E não... A verdade era quem detinha a força, e não quem realmente estava do lado daquilo que aconteceu. Provas de tipo verbal, fórmulas. Se eu repetisse um tipo de fórmulas, algumas frases que eram estabelecidas corretamente, eu poderia ser inocentado também. É mais ou menos essa loucura. Daqui surge a figura do procurador, porque se eu fosse incapaz de falar, eu podia estabelecer alguém para falar por mim. E esse alguém era o procurador.
Provas mágico-religiosas do juramento. Quem não fizesse, perdia. Eu desafio você, David, a corrida perante Deus. Ah, não, eu não vou jurar por Deus. Ah, então você perdeu. Provas corporais, físicas, chamadas ordalhos. Espécie de jogo, luta com seu próprio corpo. 4 tipos de prova. Então vou voltar aqui só para fixar, vocês vão ter. Provas sociais, prova de tipo verbal, provas mágico-religiosas e provas corporais. Isso na característica do direito feudal, que é pelo sistema de prova. Característica das provas no sistema feudal. Agora, quais as características do sistema da prova judiciária feudal? É uma forma binária, o que é isso? Só tem quem ganha ou quem perde. Não tem outra possibilidade. Não tem empate. Ou ganhou ou perdeu. Não tem uma decisão parcialmente procedente. É isso que está falando. Você ganha, você perde. Tá? Você não tem nem juiz nessa época. A prova termina por uma vitória ou um fracasso. Automática. Ó, não há uma sentença para decidir quem está falando a verdade. Automática. Na necessidade de um personagem para distinguir, sendo que a autoridade só intervém como testemunha da regularidade do procedimento. Se tem uma autoridade só para dizer, olha, a corrida foi tudo certo, não houve trapaça, só isso, durante a corrida. Estabelecer o que é mais forte e quem tem razão. Essa é outra característica do sistema de prova feudal. Importante, é difícil lembrar, mas assim, eu vou falar aqui, que às vezes a prova não tem a função de fazer aparecer a verdade. A prova produzida não busca o testemunho da verdade, que é o que a gente viu na tragédia de Édipo. Como a prova não tem a função de fazer aparecer a verdade, o nome dessa função é apofântica. Sei lá, vai que pergunta, o que é função apofântica? É quando a prova não tem o dever de fazer aparecer a verdade no sistema de provas feudal. Segundo nascimento de inquérito. Falamos do primeiro, do Édipo. O segundo nascimento de inquérito se dá na Idade Média, séculos 12 e 13, e é diferente daquele observado em Édipo Rei. Quando a gente pensa na Grécia clássica, o desenvolvimento, né, da democracia, uma forma de dar o direito de testemunho para a população, né, de se opor ao poder do tirano, aqui é outro contexto histórico-econômico. Um dos traços fundamentais da sociedade feudal europeia e ocidental é que a circulação de bens é pouco assegurada pelo comércio. Quando a gente fala século 12 e 13, você ainda não tem tanto comércio. São os feudos, dificuldade, né? Cada um tinha sua moeda, você não tinha um comércio tão grande. Os meios mais importantes de adquirir patrimônio, adquirir riqueza, era o quê? A guerra, a rapina, a ocupação de terra. Século 12 e 13. A característica da sociedade feudal era a concentração de arma de força na mão dos mais poderosos, do suzerano, e o controle das ações e litígios judiciários também por esses mais poderosos. Eles foram se apossando do controle desses procedimentos judiciários da verdade. Assim como eles eram detentor da força física, eles também foram se apossando dos litígios judiciários. Não existia poder judiciário, a liquidação era feita entre indivíduos, eu acabei de falar isso. Aos poucos, os mais ricos e poderosos confiscaram o direito de ordenar e controlar essa contestação jurídica. Como o Estado não intervinha nesses litígios entre as duas pessoas, os mais poderosos viram esse vácuo e a partir disso se apossaram, né, da forma de controlar esses litígios. Consequência disso, os indivíduos não têm mais o direito de resolver seus conflitos, devendo submeter a um poder exterior. Quando era eu e o David, era só eu e o David. Aqui, já não. Entre eu e o David tem o rei do determinado lugar que vai, né, controlar, e a gente tem, necessariamente tem que observar as regras que ele impõe. Ou seja, um poder exterior. Surge o procurador. O procurador aqui é o representante do rei. É o procurador do rei. Entre eu e o David vai existir o procurador, que é a figura do rei. Uma vez que eu causei uma lesão para o David, por exemplo, mudando um pouco o exemplo, acho que para ficar mais...
Vamos sair desse exemplo que a gente deu da Grécia arcaica e vamos dar um exemplo agora do sistema feudal. Não vou ficar falando do David, senão ele vai achar que é uma perseguição. O cara foi legal pra caramba, ele que instalou as paradas aí. Vamos pegar a Estela, porque não vai ficar brava comigo também. Por exemplo, eu causei um dano em você. Você era dono do monte de terra, eu fui lá e peguei uma parte da sua terra. Peguei. Daí você entra com um litígio. Felipe pegou uma parte da minha terra. Eu falo, peguei porra nenhuma. Na verdade é direito meu porque eu já cultivo lá anos. Beleza. Antes era eu e ela só. Pancada, soco, chute e bomba. Tá? Sério, eu tô falando, mas era. Soco, chute e bomba. Quem ganhou, ganhou. Desisto, paga o resgate. Aqui já vai existir o quê? Vai falar o rei. Falar, pera um pouquinho. O Felipe pegou um pedaço da terra da Estela. Mas na verdade essa terra inteira é minha. Nem a da Estela e nem a sua. Então como essa terra é minha e eu estou deixando a Estela ficar lá, e você pegou essa parte que eu deixei a Estela ficar lá, eu vou controlar esse litígio. E quem vai me representar é o procurador. Quem tiver com a razão vai ter que... Se eu tiver com a razão, realmente tiver muito tempo lá, eu vou ter o direito de ficar com a terra. Se eu não tiver razão, a Estela vai pegar de volta. Mas vocês dois vão ter que me pagar um valor. Porque é um dano contra a minha lei, contra a minha soberania. Vocês estão fazendo aí, estão tendo uma disputa que eu estou tendo que intervir. E o rei vai se apossando do lugar da vítima, ou do lugar daquelas pessoas que sofreram um dano. Eu só mudei o exemplo agora para a gente poder entender. Não é mais o caso da corrida aqui para disputar a verdade, mas eu estou falando num conflito de terra, tá? Ou uma estrada. Eu falo, eu vou bloquear a estrada, só vai passar na estrada quem pagar o pedágio. Daí vem o fulano que quer passar para a estrada e fala, não vou pagar nada, essa estrada aí, quem construiu já foi há muito tempo. Daí o rei fala, realmente, essa estrada quem construiu foi meu tataravô, então eu sou dono dessa estrada. Vocês vão aí entrar em disputa, mas é o seguinte, além do dano que um causou ao outro, se tiver algum dano causado, eu também sou vítima, eu também exijo uma reparação. E o representante do soberano é o procurador. Com o desenvolvimento desse sistema feudal, a vítima vai perdendo espaço e o procurador vai ocupando o lugar da vítima. Acho que para ficar mais claro, talvez, acho que esse exemplo é melhor. Eu matei, eu não gosto desse, mas é o mais ilustrativo. Eu matei, não sei se você tem a irmã da Estela. A Estela vem e fala para mim, você matou meu irmão, minha irmã. Você me causou um dano, meu irmão era quem trabalhava a terra, arava a terra, aí você vai ter que me pagar uma pensão porque você matou meu irmão. Tá? E ela entrava contra mim. Nesse sistema em que surge o procurador e que esses mais poderosos vão se apossando da justiça, é o seguinte, a Estela não entra mais diretamente contra mim. Vai, reclama para o rei, que por meio daí do procurador fala, Felipe, você vai ter que pagar a Estela. Mas por que eu vou ter que pagar a Estela? Porque você matou o irmão dela e eu, como rei, determino que você pague isso aí. Ah, não, mas eu vou falar com ela. Não, você não vai falar com ela. Eu sou o representante da lei e sou eu que estou falando que você vai pagar. Substitui essa figura que seria você entrando contra mim pedindo uma pensão pela morte do seu irmão. Entendeu? Aparecimento da noção de infração. Isso é muito importante aqui no âmbito do sistema de provas feudal. A infração é uma ofensa ou lesão de um indivíduo ou Estado. Quando eu matei o irmão dela, eu ofendi um valor que é a vida. Eu ofendi o Estado que protege a vida também. Eu não ofendi só a família dela. Então, essa noção vai começando a surgir, que é essa noção de infração. É uma ofensa ou lesão do indivíduo ao Estado ou soberano, não mais um dano praticado por um indivíduo contra outro. É claro que eu pratiquei um dano contra ela, mas como o Estado tem que proteger a vida, por exemplo, ele intervém e surge essa noção de infração.
O soberano não é apenas a parte lesada, mas aquela que exige a reparação, que eu acabei de explicar. Que aparecem os grandes mecanismos de confiscações de bens, que geram enriquecimento das monarquias no final da Idade Média. Quando eu dou o exemplo da terra, que eu me apossei de parte da terra, e vem o rei intervém e fala assim, o Felipe tem razão, não é a Estela. Ou, nem a Estela nem o Felipe tem razão. Então, como nenhum dos dois tem total razão, eu vou ficar com metade da terra de cada um que fala que é sua, e cada um vai ficar com metade do que já tinha. E dessa forma, com essa confiscação dos mecanismos judiciários pelas classes mais poderosas, eles acabam acumulando riqueza. Você não tem um comércio tão ativo como eu disse. Cada reino tem sua moeda, há dificuldade de comunicação. Se você vai transportar o trigo pode estragar, pode pegar chuva, pode... Como que alguém vai viver do comércio? Dificilmente alguém vivia, era pelas trocas. Como que os mais poderosos acumularam riqueza? Por meio dos confiscos. Por conseguinte, a liquidação judiciária não poderá ser obtida por meio do sistema da prova. O modelo belicoso não é mais aplicado. Passagem do século XII para o século XIII, o desaparecimento do sistema de prova, né? O desaparecimento desse modelo belicoso e a passagem daí para esse segundo nascimento do inquérito. Nessa passagem para o inquérito, existem dois modelos que são possíveis. O modelo intrajurídico, que é o seguinte, como que a gente vai fazer para obter a verdade? Para a gente obter a verdade, né? Ou para a gente admitir um procedimento que seja seguro para obter a verdade, a gente vai reunir as pessoas, permitir que as pessoas acusem alguém quando existir um flagrante delito. Se eu matar alguém em praça pública e todo mundo vir isso, a população pode acusar eu de assassinato, porque foi visto em flagrante delito. Qual que é outra forma de se estabelecer essa verdade? De trazer aquilo que aconteceu para o âmbito da verdade judiciária? O inquérito. Primeiro era um procedimento administrativo. A gente está falando isso no segundo nascimento do inquérito, na Idade Média. Ele foi oriundo de um procedimento administrativo da época do Império Carolíngio. O representante do poder do rei chama as pessoas capazes de conhecer o direito. As reunia, perguntava o que aconteceu, passava para elas o problema e elas decidiam, como se fosse um júri, mas não é um júri isso aqui. Isso aqui é um modelo de inquérito, um procedimento administrativo. Quais são as características desse procedimento do Império Carolíngio? Poder político é a personagem essencial. Você faz perguntas para você chegar à verdade. Tá? As pessoas notáveis pela idade, riqueza e tal, têm um peso maior naquilo que elas alegam. E essa consulta a essas pessoas não era como se dava na época de Édipo. Eu ordeno que o escravo do citerão venha aqui testemunhar o que aconteceu sob pena de ser torturado. Não. Aqui as pessoas eram consultadas e elas voluntariamente se dispunham a se reunir e chegar naquilo que seria a verdade. Não existia qualquer coação. Além dessa origem administrativa do inquérito no seu segundo nascimento, na Idade Média, oriunda do Império Carolíngio, também há uma origem religiosa. A igreja já se utilizava do inquérito, mas ele tinha um outro nome. E esse inquérito da igreja, que era para questões espirituais, se chamava visitatio. O bispo visitava a comarca, a diocese, né? Fulano de tal está traindo, a mulher de fulano de tal está traindo, está pecando.
Vai lá o bispo, pergunta para todo mundo, realmente estão falando que ela está traindo. Depois ele que pergunta para todo mundo, fala, alguém viu? O vizinho viu. Daí chega para o fulano e fala, fulano, você viu traindo? Vi traindo. Legal, essa é a segunda etapa. A primeira é a inquisição geral, a segunda é a inquisição especial. E a última é chegar na fulana e falar, você estava traindo seu marido? Estava. Que é a confissão. Esse modelo religioso que originou o inquérito subsistiu até o século XII, com o nascimento de Estado que se deveu à tomada do poder pelo soberano. Aqui não existia um Estado centralizado, era a igreja que era, entre aspas, o maior Estado, que era o que trazia hegemonia, né? Hegemonia não, mas que estava presente em todos os reinos da Europa Ocidental. Após essa tomada de poder pelo soberano, quando o Estado ocupa o lugar da igreja, surge o procurador, que eu já expliquei como funcionava, que ocupa o lugar do bispo e vai estabelecer por inquérito se houve crime, quem foi, qual foi ele, quem cometeu. Origem administrativa e faltou aqui religiosa do inquérito. Esse procedimento de inquérito que o procurador utilizou para preencher a função do flagrante delito do primeiro modelo intrajurídico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o inquérito buscava trazer fatos acontecidos no passado para o presente por meio do testemunho, oculares ou não, de pessoas e, a partir daí, fazia a função do flagrante delito. Claro, o flagrante delito foi aquilo que aconteceu quem matou fulano, foi tal. Aconteceu há 2 anos atrás, legal. Como que a gente traz essa verdade, esse acontecimento para o presente? Por meio do inquérito. Vamos fazer já uma pausa. Como generalizar o flagrante delito aos crimes que não eram do campo da atualidade? Isso aqui a gente está falando especificamente, né, de um procedimento penal que busca trazer a atualidade do delito que aconteceu no passado. O inquérito é o que substitui o flagrante delito. Ao reunir pessoas sob juramento que garante ter visto, garante saber, é possível restabelecer o que aconteceu. Trata-se de uma nova maneira de prorrogar a atualidade, oferecê-la ao olhar como se estivesse presente. O inquérito é uma forma de trazer o passado para o presente, o olhar do passado para o olhar do presente, como se tudo tivesse acontecido nesse momento. Conclusões, e aqui eu vou encerrar a terceira conferência e a gente faz uma pausa. Foucault não crê que o procedimento de inquérito seja o resultado de uma espécie de progresso da racionalidade. Não é o desenvolvimento da razão ou o progresso da racionalidade que leva ao ressurgimento do inquérito. Não é porque o ser humano é mais racional, conforme a passagem do tempo, que se adota o inquérito como forma de estabelecer a verdade no procedimento judiciário. Não. É por conta das condições econômicas e políticas daquele momento que era mais pertinente e mais adequado estabelecer o procedimento de inquérito como aquele que visa estabelecer a verdade. Não há um progresso da razão. Vamos dizer assim, não é porque o homem evoluiu até a Idade Média que o inquérito tomou o lugar de obtenção da verdade no procedimento judiciário. Não. É simplesmente uma consequência das condições econômicas e sociais daquele momento. O inquérito deriva de um certo tipo de relações de poder, de uma maneira de exercer o poder. Ao inserir a noção de infração, e por estar impregnado por uma prática religiosa, a lesão ao soberano e o cometimento de um pecado se unem num único procedimento. É a aproximação, né, da noção de infração, da noção de crime, da noção de pecado, mais ou menos. Da lesão ao soberano, da noção de pecado. Terceira conclusão, a partir desses inquéritos judiciários, conduzidos pelos procuradores do rei, esse procedimento se difundiu para outros domínios de práticas e para muitos domínios do saber. O inquérito
coloniza além das práticas judiciárias, as práticas científicas, as práticas metafísicas, todo tipo de prática a partir do século XIII. As práticas administrativas. Segundo Foucault, todo o grande movimento cultural depois do século XII, até chegar no Renascimento, está relacionado com o desenvolvimento do inquérito como forma geral de saber. Assim, ao mesmo tempo que a prova tende a desaparecer da prática judiciária, exceto na forma de tortura e para obter uma confissão, ela desaparece também nos domínios do saber. Exemplo, na alquimia e na universidade medieval. Só para ilustrar, o sistema de prova, que é aquele do duelo, também colonizava, ocupava o ambiente acadêmico, que era disputátil. Que era o quê? Eu desafio você, como eu sei mais do que você, eu vou desafiar você a recitar, eu vou recitar de cabeça todos os versículos da Bíblia, sei lá. E desafiava você. Isso mostrava que eu tinha um conhecimento maior. Isso desaparece, essa chamada disputácio. E entra o quê? O inquérito no lugar disso. Em linhas gerais, o inquérito não se refere absolutamente ao conteúdo. Como eu disse, o inquérito não busca necessariamente trazer a verdade, mas busca o quê? Se obter um saber. Forma esta situada na junção entre um tipo de poder e de certas modalidades de aquisição e transmissão do saber. O inquérito é uma forma de exercício de poder. Por meio da instituição judiciária, se tornou uma maneira, na cultura ocidental, na Europa ocidental, de autentificar aquilo que vai ser considerado como verdade. O inquérito, portanto, é uma forma de saber poder. O inquérito não busca a verdade em si, a verdade como tal. O inquérito busca, dentro de um procedimento interno da prática judiciária, de autentificar determinado tipo de saber. É isso. Não necessariamente os testemunhos vão indicar aquilo que aconteceu. Podem dar indícios, mas não pode... Às vezes você não tem uma testemunha ocular daqueles fatos. Mas o inquérito é uma forma de autentificar isso, de dizer que aquilo que foi, aquele procedimento que foi realizado por meio do inquérito é a verdade para fins judiciários. É uma forma de saber e poder. Agora, intervalo.